Thaís Bilenque, hoje, essa semana, na verdade, o grande assunto foi o embate entre os três poderes, que a gente já tinha comentado e anunciado no podcast da semana passada, e teve um almoço, né, com pompa e circunstância no Supremo Tribunal Federal, que reuniu todos os ministros do Supremo, os presidentes da Câmara e do Senado e o Rui Costa, os ministros do governo Lula, para tentar chegar a um acordo, e chegaram num acordão com o Supremo, com tudo. O que aconteceu? Bom, na semana passada, no dia que a gente gravou, quinta-feira, começou a reação, vamos dizer assim, do Supremo, do Flávio Dino encabeçando, porque ele pôs o voto dele a liminar, a decisão travando todas as emendas em plenário para o resto dos ministros validarem ou não, e conseguiu o respaldo unânime dos 10 ministros apoiando a decisão dele. Inclusive, os 10 outros, além dele próprio. Que é raro, né? Você que acompanha o Supremo super bem, não é toda a votação que é assim, 11-0. Né? Que é raro, exatamente. E essa é uma pauta que daria margem para alguns ministros, por motivos absolutamente diferentes, apoiarem o pleito dos deputados e senadores. O que eu apurei é que, mesmo aqueles menos alinhados com o Dino e com o governo Lula, consideram que o crescimento desproporcional das emendas, da fatia das emendas parlamentares no orçamento da União é o argumento que convenceu esses ministros a irem na linha do Flávio Dino, que foi muito perspicaz na sua articulação, porque ele disse o seguinte: eu estou dando essa liminar para a gente fazer um freio de arrumação, e a partir dela, ato contínuo vai ser sentar na mesa com nós todos ministros do Supremo, com a Câmara, com o Senado, com o governo, para discutir os termos disso. Isso aqui é só um freio de arrumação. E aí, com esse plano de ação, ele conseguiu convencer os ministros a respaldarem desse jeito a decisão dele, o que é muito importante, porque o Arthur Lira, em especial, o Rodrigo Pacheco menos, estava decidido a ir para o enfrentamento, tanto assim que já começou com a pauta da retaliação. Ele já tinha vetado o aumento do judiciário, uma comissão da Câmara, e aí, depois dessa decisão do Dino, ele ainda pôs para andar na Câmara medidas que restringiriam o poder dos ministros. Você sabe que eu sou meio lento, né? Eu preciso anotar tudo aqui no amarelão, mas se eu entendi então o que você está falando, foi uma jogada dos ministros do Supremo para começarem a negociação com o Legislativo por cima, não por baixo. Isso. E o que não se falou oficialmente, eu apurei, é que um argumento que estava na mesa, mas que ninguém queria usar, mas que estava na mesa para ser visto, para fazer os deputados e senadores começarem essa conversa, era o fato de que, a qualquer momento, qualquer ministro do Supremo, e o Flávio Dino é relator do caso mais emblemático deles, poderia ter que decretar a prisão de um deputado ou de um senador por mau uso de emenda parlamentar. Entendi. Então, para lembrar, o Juscelino Filho, que hoje é ministro do Lula, mas foi eleito deputado federal pela União Brasil, do Maranhão, tem um inquérito nas costas por um suposto esquema de desvio de emenda na cidade do Maranhão, que é administrada pela irmã dele, que já foi administrada pelo pai 2 vezes. E esse caso está dando trabalho para o governo Lula bancar e para o Supremo julgar. Entendi. Então, quer dizer, nem interessava nem para o Congresso, nem para o Executivo ter um escândalo envolvendo emendas parlamentares, porque ia respingar em todo mundo. E não é o único caso, o escândalo envolvendo emenda parlamentar que está no Supremo. Então, com isso, o argumento que não foi dito explicitamente é: melhor a gente arrumar a casa aqui, porque daqui a pouco vai sobrar para deputado e senador responder por eventuais abusos. É a Michelle Obama do jornalismo, não tem jeito mesmo. Menos, porque eu não tô com o meu amarelão. Mas, enfim, o Dino fez essa costura de todos os lados, funcionou, eles sentaram para discutir nessa reunião na terça-feira com os 2 ministros. E aí, voltando a esse aspecto central, que talvez seja o grande ganho do acordo, que a gente pode discutir sua consistência ou não, esse acordo, na verdade, joga para frente os problemas que ainda virão, com certeza, mas o grande ganho dele talvez seja o fato de estabelecer que as emendas parlamentares não podem crescer na proporção do tamanho que elas ocupam no orçamento, mais do que as despesas do governo, as despesas não obrigatórias que o governo já tem liberadas no orçamento. Então, eles fizeram uma trava para que essa fatia não diminua, ou seja, eles não vão perder dinheiro de indicação em emenda parlamentar,
Esse ano chegou a inédito 50 bilhões do orçamento, o montante que corresponde às emendas parlamentares. Eles não vão perder nada, eles vão deixar de ganhar tanto. A cada ano, a fatia de emendas parlamentares no orçamento cresce e está crescendo mais do que as despesas não obrigatórias do governo. Se a gente pegar a nota que saiu, a nota conjunta, né, que saiu dos ministros do Supremo, dos ministros do governo Lula e dos presidentes da Câmara e do Senado, a gente vê que os termos do acordo são muito vagos. De fato, essa é a principal decisão do ponto de vista do Executivo, porque se não vai economizar, pelo menos teoricamente não vai perder mais do que já perdeu, né? E não foi pouco que ele perdeu. Eu vou mostrar aqui depois o histórico, mas já dando só um spoiler. Em menos de 10 anos, o poder parlamentar sobre o orçamento aumentou 11 vezes. 11 vezes. Depois eu explico como isso aconteceu. Agora, os outros termos aqui da nota conjunta deles são tão vagos que tudo fica para essa tal da regulamentação das decisões, que o Supremo deu um prazo de 10 dias para que acontecesse, né? E que, porque do jeito que está aqui, pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Mas, e no histórico, as negociações do Executivo com o Legislativo, quem tem levado a melhor tem sido o Legislativo, né? Sim. Então, a ver como é que será. Só para eu mostrar aqui, Thaís, como é que foi esse histórico, como é que essa novela toda começou, porque isso não foi sempre assim, né? Até 2015, as emendas ao orçamento já tinham gerado uma CPI, um escândalo dos anões do orçamento nos anos 90, já tinha mandado gente para cadeia, mas era uma proporção quase irrisória do total do orçamento federal, que é de mais de R$1 trilhão, né? Só que a grande maioria, assim, avassaladora desse orçamento é dinheiro que o governo tem que pagar de qualquer jeito, é juros da dívida, é salário, é custeio, coisa que ele não tem margem de manobra, né? E justamente as emendas parlamentares, elas crescem em cima dessa pequena fatiazinha que sobra para o governo dizer, não, minha prioridade é essa, vou gastar nisso, não vou gastar naquilo. O Executivo perdeu para o Legislativo nos últimos 9 anos, uma fatia imensa. Como é que foi que tudo começou? O Eduardo Cunha, que é responsável pelo impeachment de Dilma Rousseff, então presidente da Câmara, no ano de 2015 aprovou uma emenda constitucional, número 86, que transformou as emendas individuais parlamentares com um valor mais alto, de 1,2% da receita líquida, corrente líquida do ano anterior do governo federal. Com isso, as emendas parlamentares individuais, só existia esse tipo de emenda na época, foram para quase 10 bilhões, 9,7 bilhões. Só que naquele ano, ele só conseguiu executar 1/3 disso, só conseguiu gastar 3,4 bi. E aí começou a discussão de que, mas não adianta nada eu aumentar o volume das emendas se o Executivo fica com o poder de decidir se vai fazer aquelas emendas serem executadas ou não. Essa barganha estava favorável ao Executivo e desfavorável ao Judiciário. Aí ao Legislativo. Desculpa, ao Legislativo. Mas, enfim, em 2019, já com o Rodrigo Maia como presidente da Câmara... Só um bastidor, mas enfim, só uma informação, é que o Eduardo Cunha usou a promessa de tornar as emendas impositivas como promessa de campanha para a presidência da Câmara. Ele já estava antevendo assim, não necessariamente com a dimensão que isso tomou lá na frente, mas ele já queria esse resultado que o Arthur Lira colheu. O que eu sei é que o Eduardo Cunha, quando conversa sobre isso hoje em dia, ele diz que, não nessas palavras, ele diz para os deputados, os aliados dele em Brasília, ele diz que, quem colheu os frutos das sementes que ele plantou não foi ele, foi o Arthur Lira. E é verdade, porque olha esses números aqui. Em 2019, o Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, já no primeiro ano do governo Bolsonaro, consegue transformar as emendas parlamentares, parte das emendas individuais em emendas impositivas e cria as emendas de bancada. Os estados, né, a bancada do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, passam a ter direito de apresentar emendas ao orçamento. Com isso, ele consegue aumentar e também numa dotação de 1% da receita corrente líquida do ano anterior. Isso, na prática, significou o seguinte, aquilo que era 10 bi passou para 17,7 bi. Então, 9 bilhões de emendas individuais e 4,7 de bancada. E ele conseguiu executar, como boa parte delas, não todas, mas boa parte se tornaram impositivas, ele conseguiu executar 13 bilhões. Então, veja só, em 2015, quando começa o Eduardo Cunha a plantar essa sementinha lá, conseguiu executar 3 bi e
menos de 4 anos depois, já consegue executar 13 bilhões, já multiplica por 4, né? Mas não parou aí. O Rodrigo Maia, na verdade, é o grande pai desse negócio, porque ele aprovou a emenda constitucional número 105 ainda em 2019, mas que só foi ter efeito em 2020, criando as chamadas emendas PIX, que são aquelas emendas que não têm objeto. Você manda o dinheiro para o Estado, para o município ou para o Distrito Federal, sem dizer no que ele vai ser gasto, e daí não tem como fiscalizar, né? Cai aquilo que a gente já explicou várias vezes. Com isso, ele aumentou para 36 bilhões o volume das emendas já em 2020, sendo que a maior parte eram emendas de relator, as chamadas RP9, 20 bilhões de reais. E a RP9 é orçamento secreto. As emendas PIX são da cota das emendas individuais, né? Exatamente. A RP9 é que... Essa foi a grande novidade da gestão do Rodrigo Maia. Conseguiu executar 35 bilhões, negócio, imagina, 10 vezes mais do que tinha sido executado em 2015. Em 2021, assumiu o Lira, presidência da Câmara. Ele baixa um pouquinho, 34 bilhões, ele consegue executar quase tudo. Ainda tinha a emenda de relator, a RP9, que era o orçamento secreto, que ninguém sabia não sabia nem quem mandava, nem para onde mandava, nem no que gastava, né? Foi tema de campanha, durante a campanha, né, presidencial de 2022. Só que em 2022, o Lira sofre um revés, porque o Paulo Guedes, ministro da Fazenda, fez de tudo para aumentar o dinheiro gasto pelo Executivo para tentar reeleger o Bolsonaro, gastou o que podia e o que não podia, e uma das fontes sacrificadas foram os recursos das emendas, que caíram em 2022 para 25,5 bi, né? Uma perda significativa, aí 8 bilhões a menos do que no ano anterior. Ganha o Lula, o Lira é reeleito presidente da Câmara, assume em 2023, querendo recuperar o prejuízo. E consegue. Não tinha mais RP9, mas ele aumenta o valor das emendas individuais e, portanto, das emendas PIX também, né? Daquelas sem objeto. Vai para 36 bi, ele consegue executar 35,5. Esse ano, ele consegue subir de novo para 49 bilhões, dos quais 25 bilhões são de emendas individuais, o resto de comissão e bancada. E já executou até agora, agosto, né? Mês 8, faltam mais 4 meses e meio, já executou 38 bilhões. Quer dizer, hoje, o que está executado já é mais do que foi executado em qualquer ano da história, o que dá 11 vezes mais de quando essa história começa lá com o Eduardo Cunha, o mentor intelectual de Arthur Lira. É isso mesmo, impressionante. E as emendas de comissão, por não serem individuais, portanto não terem o carimbo de quem são as herdeiras do orçamento secreto, porque elas têm essa distribuição muito decididas, em boa medida, pelas cúpulas das duas casas. Então passa pelo Arthur Lira a distribuição dela e aí substituiu a emenda do relator. Ele usa isso para sua sucessão, é isso? Então, o que está em jogo, né, que nessa semana deixou um pouco mais claro? Tem uma disputa silenciosa que diz respeito à sucessão, mas não só, porque tem deputado lá que não tem a pretensão de ser presidente da Câmara, mas tem pretensão de continuar mandando no orçamento. E a gente comentou semana passada. Tem um deputado, chama Danilo Forte, que é o relator do orçamento desse ano e que no meio do embate, no começo do embate com o Flávio Dino, falou, bom, beleza, a gente vai travar as emendas de comissão, a gente vai criar a emenda impositiva de partido, que é impositiva, diferentemente da emenda de comissão, e que vai ser distribuída para cada bancada, redistribuir entre os seus deputados. Esse projeto já tinha sido aventado lá atrás e não vingou, por quê? Porque ele desagrada a própria cúpula da Câmara e do Senado, porque tira, né, o poder do presidente da casa de direcionar essas emendas. Porque o presidente da casa ele tem um poder muito grande na hora de escolher o presidente das comissões, é isso? E é através desses presidentes que ele manipula esse dinheiro. De alguma forma passa por ele que tem que dar um aval para o dinheiro seguir esse caminho. E se tivesse uma emenda impositiva de partido, o aval dele fica mais restrito, porque tem uma regra de distribuição. E os líderes que vão... Exatamente. Então essa ideia já não tinha vingado, essa ideia volta a ser ventilada agora. E se ela tomar algum fôlego para o orçamento do ano que vem, ou enfim, em algum momento, é uma
temperatura do que está acontecendo com a liderança do Arthur Lira nesse processo todo. E ele sai um pouco mais arranhado desse processo de embate com o Flávio Dino do que ele entrou. Ele comprou essa briga, ele vociferou as críticas sozinho. Até o Pacheco, que também tentou, né, barrar a decisão do Dino, foi muito mais comedido, como costuma ser. O Arthur Lira foi mais incisivo. E os líderes todos, né, dos partidos e do grupo dele e tal, deixaram ele no holofote para o bem e para o mal. Se der certo, muito bem. Se der errado, é complexo para ele. A leitura que se fez na Câmara, né, nesse miolo, nesse centrão, é de que ele está um pouco mais isolado do que ele estava quando isso tudo começou. Muito bom. Só uma observação assim, fazendo o papel de advogado do diabo, o maior argumento dele para tentar eleger o sucessor é que ele pode dizer, olha, eu peguei aqui a presidência da Câmara, vocês estavam podendo dirigir 35 bi. Sob a minha gestão, vocês já dirigiram 38 e ainda podem chegar a mais do que isso, 45. Você acha que ele se reelegeu com quase 500 dos 513 votos, 460 e tantos votos, por quê? É isso, né? Ele entregou o que prometeu. Ele tem o apoio do PT, inclusive, então é daí que vem a força e o poder dele, mas tudo tem a sua nuance. Bom, por enquanto, a gente tem que esperar até a semana que vem para saber como é que vai ficar essa regulamentação e ver quem vai ganhar de fato, para ver se o governo consegue conter um pouquinho a sanha orçamentária, né? E sobre o governo, é delicado também, porque quem está à frente da negociação é o ministro Rui Costa da Casa Civil. E o ministro Rui Costa da Casa Civil tem um grande interesse e objetivo com essa regulamentação da distribuição das emendas, que talvez seja melhor para ele do que para o resto do governo, que é direcionar a emenda parlamentar para obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que está sob sua guarida e que sofreu cortes e contingenciamentos recentemente. Uma das condições que ele quer colocar para a execução das emendas é que os projetos que as emendas nos quais as emendas vão alocar dinheiro são projetos do novo PAC. Ele está tentando definir, vai tentar nesses próximos 10 dias, quanto que tem que ir para o PAC. Acontece que, até agora, os deputados e senadores já podiam alocar dinheiro nas obras do novo PAC. E não o fizeram, porque não quiseram, porque não viram benefício eleitoral e político para eles. Apenas 2, no levantamento dos deputados com quem eu conversei, 2 só fizeram isso, não são do PT, enfim, não são dos mais relevantes da base governista, com uma quantia irrisória de 240 milhões de reais. Então, o Rui Costa está tentando fazer essa negociação nos seus termos, mas ele também precisa convencer os deputados e senadores a depois alocarem as emendas, porque não basta tê-las disponíveis. Bom, com o Lira, com o Supremo, com tudo, a gente encerra essa primeira parte desse bloco, mas eu acho que vale a pena você contar para os nossos ouvintes por que essas emendas parlamentares são potencialmente escandalosas. E você tem uma boa história aí, né? Vamos lá.